Bendito Deus, Pai amado, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, suplicando a Ti, ó Deus, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos na cidade, no interior. Abençoe e guarda, Senhor, os meus irmãos, guarda a obra missionária, os Teus servos, Pai, que estão em outros países. Ó Senhor da graça, da prudência, da saúde, da sabedoria do céu, a palavra, Senhor, na hora certa. Ó Deus, manifesta o Teu poder na vida dos Teus filhos. Amado Pai, os nossos ajudadores, intercessores, nossos ouvintes, nossos seguidores, ó Deus, abençoa cada um, fala com cada um, ajuda nossos alunos, ex-alunos, Senhor querido, nossos irmãos nas congregações que administramos, ó Senhor, guarda cada vida. Querido Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Estamos de volta, meus amados irmãos, para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo desde o princípio foi comunicar a palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus, e enquanto tivermos esta oportunidade, faremos todo o nosso empenho para comunicar a palavra de Deus aos nossos ouvintes e também aqueles que terão contato com as nossas publicações. Já temos quase 5 mil vídeos postados. É um número expressivo para quem trabalha como eu. Não vou fazer aqui falsa humildade, mas eu não tenho nenhuma habilidade profissional, não edito livro, não edito vídeo, não faço, eu comunico. Se alguém com humildade fizer uso, vai ter o benefício. A verdade é esta: não sou profissional, não sou monetizado, não tenho visão de dinheiro, muito embora precise de dinheiro todo o tempo para pagar os compromissos, mas não estou. A prova disto, vocês sabem, não é vaidade minha, mas eu não peço like, eu não peço para curtir, não peço isso, porque é um benefício para quem faz. É um benefício para quem faz. É importante, sim. Então, meus irmãos que tiverem habilidade, interesse, ouvindo e aprovando, podem se inscrever, podem fazer a divulgação, transferir para alguém, compartilhando. Eu acho maravilhoso, mas eu mesmo não faço, porque minha visão não é monetizar canais, não é monetária, não foi. E olha que não começamos agora, foi em 1988 até agora. Nós vamos ler a palavra e o nosso texto hoje, meus amados, a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 10, uma palavra do céu para o nosso coração. Quem escreveu Hebreus, irmão Freire? E eu sei. Eu não sei. Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem, jogando, porque fazem com facilidade afirmações inseguras ou suspeitas, ou mentirosas mesmo. Mas nós não precisamos disto. Vamos trazer a palavra santa, a palavra de Deus, uma maravilha do céu. Foi Paulo? Não sei. Eu mesmo acho que foi, mas não sei. Foi Apolo? Pode ter sido. Foi excelente obreiro. Pode ter sido o próprio Timóteo, pode ter sido homens de Deus, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, vamos ler e tirar proveito. Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 10. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial,
considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confissão e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Meus queridos irmãos, uma leitura maravilhosa. E nós vamos orar e aprender juntos. Querido Senhor, Deus bendito e maravilhoso, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra. Suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Suplicamos também, Senhor, por aqueles que hão de ouvir. Senhor, abençoa e guarda os nossos seguidores, meu Senhor, os que estão sempre acompanhando conosco na emissora. Senhor, abençoa os nossos ajudadores. Senhor querido, Tu conhece os Teus servos. Tu conhece, meu Senhor, o Teu rebanho. Deus fiel e maravilhoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus amados irmãos, um texto maravilhoso falando da relação de Deus com a igreja e na igreja de uns para com os outros. Não sabemos realmente quem escreveu Hebreus, mas Hebreus tem uma harmonia tão profunda com as escrituras do Antigo Testamento e com o Novo Testamento, com o que é descrito nos Evangelhos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que não existe outra possibilidade em nós a não ser nos render ao Senhor, adorar o Senhor, bendizer o Senhor pelo instrumento que Ele usou para nos escrever uma epístola tão primorosa. Então, é só aprender, é só guardar. O começo do texto diz: por isso, irmãos santos. O autor desta epístola sabia o que significava ser separados. Ele sabia o que significava ser consagrado. Ele tinha e ele tratou disto com maestria. O que significa santidade, santificação, separação, no que diz respeito ao culto ao Senhor, os seus servos e o que é descrito aqui. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, ou seja, não arranjou um emprego na igreja, não encontrou uma boquinha no apostolado, não está fazendo um bico na convenção, não é um aventureiro de tesouraria, é um vocacionado com vocação celestial. Participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Jesus Cristo
enviado por Deus, portanto, apóstolo, sumo sacerdote, aquele que apresenta o maior e mais perfeito sacrifício diante do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel ao que o constituiu, portanto, fiel a Deus, ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, em todo o seu ministério, em toda a sua trajetória. Moisés dando o Antigo Testamento e o Filho de Deus nos dando o Novo Testamento. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem a casa do que aquele que edificou. Né? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A casa, casa linda, muito bem feita, a planta baixa, tal, não sei o quê. Que coisa, quem fez? Fulano de tal. O Senhor Jesus, perfeito na sua missão e recebendo glória maior do que Moisés recebeu. Moisés tinha como missão, como vocação, fundar uma nação, edificar uma nação, estruturar uma nação. Felizmente, a nação de Israel, que está aí como um testemunho do poder de Deus, das Escrituras, o poder de Deus manifestado na vida daquela família, daquela etnia, daquela gente, como parte da promessa. É só tirar a venda dos olhos e ver onde estão os egípcios. Quem vive no Egito não tem nada a ver com o faraó. E aquela geração acabou, pereceu, foi substituído. Onde estão os assírios? Não existe um, a não ser perdido lá pelo Irã em algum lugar. Assírios. Onde estão os babilônios? Não existe um, nem no Irã. Onde estão os babilônios? Cadê os caldeus deste mundo? É só para você lembrar. O Egito, uma das maiores civilizações do passado. Os de hoje vivem só comendo a casca, só aproveitando a rebarba, com o turismo. Não tem um ali parente de quem fez as pirâmides, de quem de fato construiu o Egito. Então, glória ao Deus de Israel, que constituiu, através de Moisés, uma pequena nação. Agora, o autor compara Moisés com Jesus e mostra que Jesus tem mais glória do que Moisés, assim como o engenheiro tem mais glória do que a casa que ele fez. Na verdade, meus amados irmãos, no versículo 4, ele ainda justifica dizendo: porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Toda casa não existe uma casa que não tenha feito. Se é casa, foi alguém que fez. No versículo 5 ele diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas era apenas um servo. Era servo para dar testemunho das coisas que havia de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, um filho com todos os direitos legítimos. A qual casa somos nós? Aí já coloca a igreja.
Esta casa é a igreja, esta casa somos nós, esta casa é a família de Deus. Se tão somente conservarmos firmes a confissão, ou a confiança, e a glória da esperança até o fim. Claro, é necessário perseverar. Claro, é necessário continuar. Claro, é necessário permanecer para absorver, para receber, para fazer jus pela fidelidade, porque de outra forma não receberíamos. Cristo como herdeiro sobre a sua própria casa, a qual somos nós, igreja. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. É impossível um ministro do coração endurecido ser fiel na obra de Deus. Ministro do coração endurecido faz o que dá na cabeça, porque não tem compromisso e vai pelos benefícios, pela coisa visível. Diferente de quem anda vendo o invisível através da fé. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. No versículo 8 ele diz: não endureçais o vosso coração como na provocação. Qual foi a provocação? A provocação foi aquele povo passar o Mar Vermelho a pé, ver os seus inimigos mortos, aquele povo beber água da rocha, aquele povo comer maná, uma comida que ninguém conhecia. Ninguém comeu maná antes de Israel. Ninguém comeu maná durante o tempo que Israel comeu. E Israel passou 40 anos comendo maná. E Deus só suspendeu a ração, o mantimento, o maná, quando Israel colheu após a primeira semeadura na terra prometida. Então, meus amados, é a palavra do nosso Senhor para nós. O dia da provocação foi o dia que aquele povo que comeu o maná do céu, aquele povo que bebeu a água da rocha, aquele povo que viu a nuvem descer sobre o Sinai, a voz de Deus ecoando, o monte fumegando, e eles morrendo de medo, porque ninguém sabia o que poderia acontecer. Muito embora Deus seja amor, também é justiça. E eles nunca tinham visto a glória de Deus. E Deus manifestou a sua glória. Deus, de fato, manifestou a sua glória lá no deserto, como fez depois lá na inauguração do Templo de Salomão, como fez depois lá no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João. Mas, meus amados, é a palavra do Senhor. Onde vossos pais não endureçam o coração, como vossos pais me tentaram no deserto, endureceram o coração, me provocaram no dia da tentação no deserto. Eles me tentaram, me provocaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Água no deserto, pão do céu, uma coluna de nuvem durante o dia, amenizando aquela área terrível, com 50 graus durante o dia. Deus mandou e fez. Deus
Deus ordenou a natureza e fez ali um teto para eles. Deus criou um teto para eles. E de noite, Deus mandou luz, uma nuvem luminosa de noite. Quem sabe as primeiras lâmpadas incandescentes do mundo naquela nuvem. Então, Deus, falando através deste autor em Hebreus, a glória passada. Por isso, me indignei contra esta geração, referindo-se àquela, e disse: estes erram sempre em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Meus queridos irmãos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é entender a grandeza dos caminhos de Deus. Um caminho que transforma vis pecadores em irmãos santos, como diz este primeiro versículo. Por isso, irmãos santos. E quem eram esses irmãos santos? Quem eram esses irmãos santos? Zaqueu estava ali, Madalena estava ali. Quantos estavam ali que tinham vivido vida natural e muitas vezes censurada? E pelo Espírito Santo são tratados aqui de irmãos santos, além de serem participantes da vocação celestial. Meus queridos irmãos, isto é grandioso. E não existe homem nenhum, não existe mulher nenhuma, não existe pessoa alguma capaz de absorver, de reter, de se identificar com o nosso Senhor Jesus Cristo, como estes autores, como estes irmãos participantes da vocação celestial, a não ser sob o toque do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as vossas vidas, as nossas vidas, que nós possamos avançar, que nós possamos prosseguir, servindo, seguindo, amando ao Senhor e proclamando os seus atos poderosos. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu amor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, pela atuação da Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, por homens e mulheres cheios da graça. Obrigado, meu Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, continua fazendo maravilhas, usando os Teus servos como instrumentos em Tuas santas mãos. Deus bendito, Deus poderoso, Senhor da glória, ouve, ó Pai, as nossas petições, estendendo as Tuas mãos sobre os enfermos, dando vitória, dando saúde, estendendo as Tuas mãos sobre os necessitados, suprindo as necessidades de cada um, Senhor, pois Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso provedor. Amado, querido Deus, abençoa e guarda os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Guarda a Tua igreja, os Teus ministros, toma em Tuas santas mãos. Abençoa, ó Pai, homens e mulheres, jovens e adultos, na cidade e no campo. Deus bendito, ouve, ó Pai, as nossas petições. Em nome santo de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe
Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.